E aí, gente, boa noite, tudo bom? Hoje eu vou falar com vocês sobre a aprovação do visto americano em 9 perguntas, ok? Vou dar umas dicas para vocês e falar como foi todo o meu processo, do CASV, no Rio de Janeiro, até a entrevista no consulado, ok? Na minha explicação que eu vou estar passando para vocês, na minha experiência sobre a aprovação do visto americano, esse rapazinho aqui, ó, ele vai fazer o papel da entrevistadora, tá? Sim. Entrevistadora, tá? O nome dele é Fábio Augusto, mais conhecido como Bolinha. Ele vai fazer as 9 perguntas para mim, Sim. tá? E eu vou passar para vocês, valeu? Então vai lá. Só, a minha entrevista para a tentativa do visto americano começou há 2 semanas atrás. Se eu não estiver enganado, foi numa quinta e numa sexta-feira, porque não dá para fazer os dois procedimentos no Rio, né, no consulado do Rio de Janeiro, não dá para fazer os dois procedimentos no mesmo dia. E como eu moro a uma distância de 100, 120 quilômetros, eu tive que ir 2 vezes lá no Rio de Janeiro, na sequência. Primeiro dia no CASV, para colher digital, para fazer todo aquele procedimento de colher digital. No primeiro dia foi feito assim, eu simplesmente fiquei numa fila, agendei meu horário para as 9 horas da manhã e entrei nessa fila, aguardei alguns minutos, pegaram o meu passaporte, olharam, pegaram o meu telefone e o meu e-mail e mandaram eu seguir para uma determinada fila. Depois que eu fui para essa determinada fila, eu aguardei a sequência e na sequência eu coloquei os dedos lá para colher as digitais e fiquei aguardando o dia seguinte para a entrevista. Pronto. Então, no segundo dia já foi o processo da entrevista. Vou ser sincero para vocês, eu fiquei preocupado, fiquei tenso, não consegui dormir no dia anterior à entrevista, porque é normal da gente, ser humano, a gente investir num sonho que para muitos ir para os Estados Unidos pode ser uma realização de uma vida, né? Para outros pode ser um sonho de conhecer um parque ou algo parecido. Para mim nada mais é um sonho também, como também um objetivo, porque meu objetivo maior nos Estados Unidos é o Alasca, né? Porque eu já fui aqui no Polo Norte, no Polo Sul, quase próximo à Antártida, e quero conhecer o Alasca, e depois eu vou para outros pontos do nosso planeta aí, se eu tiver uma oportunidade, né? Do nosso mundo, né? Tiver uma oportunidade. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu saí de casa por volta de 4h30 da manhã, meu horário estava marcado para as 9 horas no consulado. Eu saí de casa às 9 horas da manhã, às 4h30 da manhã, perdão, e por volta de 5h30, 5h35 eu já estava no Rio de Janeiro, já à procura de um lugar para deixar meu carro, sabendo já que não podia levar celular e nem ter nada, né? Eu tenho uma pasta com uma penca assim de documentos, com todos os documentos possíveis e imagináveis. Eu levei todos, de filhos, de trabalho, de emprego, de casa própria, de exército, de todos os tipos de documentos que eu imaginava, eu levei tudo, todos os documentos possíveis. E aí o que acontece? Por volta de 7h30 mais ou menos, começaram a organizar as filas na porta do consulado. E eu tive a felicidade de 10 para as 8 mais ou menos já estar na fila para entrar dentro do consulado. E quando foi às 8 horas em ponto, o meu horário era 9 horas, quando foi às 8 horas em ponto, eu já entrei para dentro do consulado. Dá uma pausa. Então, já entrando dentro do consulado, a gente passa por algumas portas e alguns seguranças também, né? A primeira porta é uma porta gigantesca, onde parece que você está entrando num lugar assim que é muito protegido mesmo. Essa é a primeira porta. Você passa nessa primeira porta, você fala para o guarda o que você vai fazer, ele deixa você entrar e te orienta qual passo você deve seguir. Na sequência, você entra numa sala gigantesca com 5 ou 6 fileiras de mais ou menos 15 cadeiras. E nessas fileiras, você senta ali e lá tem uma TV gigantesca de umas 60 ou 70 polegadas, fazendo propaganda sobre os estados americanos, e tem o cônsul brasileiro, que eu acho que é o cônsul mesmo, não sei se é a palavra certa, que é a pessoa que é responsável por toda aquela área ali, né, onde a gente faz o procedimento para a solicitação do visto americano. Uma pessoa pega o seu passaporte, fica com ele, eu não sei o que eles fazem, eles levam lá para dentro, e minutos depois vem uma moça entregando um por um. E nisso, naquelas sequências de filas, né, de cadeiras, é como se fosse uma fila, ela vai chamando aleatoriamente. Para. Então,
depois que a gente está nessa fila, nessas cadeiras que a gente fica lá esperando, a gente tem a oportunidade, no caso eu tive a oportunidade de ver algumas pessoas se direcionando para uma outra fila que fica mais ou menos uns 10 metros de distância, logo após onde eu estava sentado, vendo as propagandas do país, dos Estados Unidos. Então o que acontece? Ainda dava para ver também algumas pessoas voltando com uma folha na mão ou com um cartãozinho pequeno na mão, e a gente ficava apreensivo, porque eu não sabia o que era que acontecia lá, porque não dava para ver ainda que era cabine. Dava para ver uma ou duas, mas não dava para saber porque estavam vazias, eram as laterais que estavam funcionando. E acabou que foi chamando a fileira 1, fileira 2, fileira 3, e depois foi chamando as pessoas que estavam lá fora, foram entrando na 1, na 2, na 3, depois foi chamando a fileira 4, fileira 5, a minha era 5. E quando eu entrei, você passa por uma outra fila, você mostra o seu passaporte para uma pessoa lá, ela olha o seu passaporte e manda você ficar naquela fila. Quando você passa e chega a sua vez, ela te direciona para uma cabine que está disponível ou que já está atendendo alguém. Essa pessoa que está atendendo alguém provavelmente vai te atender também, caso não aconteça nenhuma eventualidade. Foi passando uma, duas, três, quatro, e assim, eu vou ser muito transparente para vocês, e aqui é uma dica minha de Fábio para vocês. Eu estava muito nervoso, as pernas estavam tremendo, a barriga estava doendo, todas as dores inimagináveis e imagináveis que você pode imaginar, de tensão, de medo, de estar assustado, eu estava sentindo naquele momento. Mas em momento algum eu estava demonstrando isso, eu estava sentindo internamente. Porque eu passei por um treinamento, eu tinha uma equipe que estava por trás de mim, me orientando durante todo esse processo que eu fiz nos últimos 25 dias antes da entrevista. Eu fui treinado a passar por essa entrevista. E não adianta treinamento, não adianta nada. Porque se você não conseguir trabalhar essa atenção no dia, na hora e no momento, não vai ser em vão. Vai ser em vão. E assim, eu foquei numa coisa que eu acho que me ajudou muito. É não prestar atenção nas respostas e também nas perguntas que as pessoas faziam para os entrevistados, né? Teve algum caso que a primeira impressão você ouve a pessoa perguntar. E aí você fica tenso, porque a pergunta: o que você vai fazer no meu país? Você não sabe o que fazer. Aí você escuta do lado esquerdo: seu visto não foi aprovado, infelizmente, você não vai poder entrar no nosso país. Muito obrigado, tente outra vez. Algumas coisas assim eu consegui ouvir, mas aí eu foquei em pensamentos positivos, em coisas boas, porque o meu intuito real para conhecer os Estados Unidos era uma viagem, para uma oportunidade para entrar nos Estados Unidos e conhecer onde eu quero. Porém, eu fui orientado pela pessoa que me indicou todo o procedimento, que eu não deveria ir para uma cidade ou um estado ou algum ponto turístico muito procurado pelos brasileiros. Eu teria que ir para um lugar um pouco diferenciado, que eu teria êxito na minha entrevista. E eu acreditei nesse objetivo, nessa orientação que a pessoa me indicou, e fui focado. Estudei sobre o estado que eu quero conhecer, estudei sobre a cidade que eu quero conhecer, né? E passei pelo procedimento. Porém, antes da minha vez, ainda tinha umas 4 ou 5 pessoas na fila, e depois, quando chegou a minha vez, ela me direcionou para a cabine número 9. Vou ser muito transparente para vocês. Tinha um casal, um marido, esposa e uma criança. Eles ficaram aproximadamente uns 15 minutos na minha frente. Aqueles 15 minutos, acho que foi o dia mais terrível da minha vida. Porque as pessoas do lado saíam com seus vistos aprovados. As outras pessoas do lado esquerdo saía com a negativa. Outra na frente saía com uma outra coisa. E a fila só rodava. E eu parado igual a estátua na cabine número 9. Parado, uma posição supostamente ereta, né? Sem fazer nenhum movimento brusco com o corpo, mas também não cruzava os braços, nem botava para trás, mas ficava com a minha pasta na mão, de uma forma que eu não demonstrava nenhum ato de nervosismo, mas também nenhuma insegurança. Mas por dentro, vou ser sincero para vocês, é impossível não estar tenso, porque é um ambiente assim que para muitos é um sonho, para muitos é uma realização
incrível. Teve pessoas do meu lado lá que eu tive a oportunidade de ouvir, que eu não prestava muita atenção com os olhos, mas ouvi crianças que iam para Disney e simplesmente seu visto foi negado. Família inteira, seu visto foi negado. E esse casal na minha frente me deixava preocupado, porque tudo que eles perguntavam, o casal respondia e mostrava. E ela pedia mais, e ela pedia mais, e ela pedia mais. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Se tá com um casal que aparentemente tem tudo, eles estão fazendo essa interrogação, imagina eu. Beleza, vamos lá. Então, o casal que estava na minha frente com a criança, eu não sei se o visto dele foi aprovado ou se foi negado. Porém, do meu lado esquerdo, do meu lado direito, lado esquerdo, eu escutei várias coisas, mas eu tentei ao máximo não prestar atenção, porque eu fui orientado dessa forma a não me deixar influenciar com as respostas e até mesmo com as perguntas que eram feitas. Porém, algumas perguntas eu ouvi, mas eu focava em outra coisa. E aí quando esse casal saiu, eu fui direcionado até o guichê número 9 e estava lá a entrevistadora, né? Ela simplesmente, ela não falou bom dia, não falou boa tarde, não falou nada. Ela simplesmente, passaporte. Eu coloquei o passaporte debaixo daquele balcãozinho de vidro e ela veio com a primeira pergunta. O que você vai fazer em Los Angeles? Eu vou conhecer Los Angeles, a parte da sua cidade, turismo, a parte de Hollywood, a parte de entretenimento. Eu gosto de filmes, gosto de séries e sei que essas coisas, né, esses eventos acontecem aí em Los Angeles e eu quero ter uma oportunidade de conhecer Los Angeles. Essa foi a primeira pergunta. A primeira pergunta ela foi muito incisiva. O que você vai fazer em Los Angeles? Eu respondi conforme eu tinha treinado com a pessoa que me instruía. Fala a verdade o que você vai fazer em Los Angeles. Só que eu não esperava que ela viesse de imediato com essa pergunta, né? Eu estava com uma pasta com mais ou menos 60, 70 itens para comprovar e ela já vai de cara. O que você vai fazer em Los Angeles? Eu fiquei assustado, mas olhando prontamente para os olhos dela, eu respondi. Só que ela só olhou no meu olho uma vez. E foi assim, quando fez a pergunta. E quando fez a pergunta, ela falou, o que você vai fazer em Los Angeles? Mas olhando para baixo. Nem para o teclado ela estava olhando. Ela estava olhando para baixo, para o meu passaporte, passando as páginas. E logo depois que eu respondi, eu percebi, olhando para ela, respondendo, que ela digitava. Aí veio a segunda pergunta. Você vai sozinho? Aí eu falei, sim, eu vou sozinho. Eu vou sozinho porque eu já tenho costume há 5 anos de viajar sozinho. Eu sou separado. A mãe dos meus filhos não deixa eles viajarem comigo devido a algumas eventualidades ou até alguns receios que ela tem de uma viagem para longe sozinho. E eu gosto muito de viajar sozinho porque eu me sinto livre e conheço os locais que eu acho mais viável. Então, gente, a terceira pergunta, ela teve uma dúvida, né? Que essa dúvida eu estava preparado para responder, né, Fábio Augusto? Qual foi a terceira pergunta? Seu imposto de renda? Não, seu contra-cheque. Ela ficou um pouco assim na dúvida. Ela falou, seu imposto de renda. Só um minutinho que eu vou pegar. Não. Contra-cheque. Só um minuto que eu vou pegar para a senhora. E como a gente sabe que a gente tem que levar os 3 últimos contra-cheque, esses 3 últimos contra-cheque, eu trabalho numa empresa, eu trabalho numa empresa que mexe com o ramo de vender celular, geladeira, fogão, etc, né? Eu trabalho na Casas Bahia, para ser bem claro para vocês. Eu trabalho de vender celular, tá? Então eu imprimi lá na minha empresa os 3 últimos contra-cheque e de precaução imprimi os 6 últimos, se não estiver enganado, de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Até abril, que a minha entrevista foi no comecinho de abril, acho que foi dia 6 ou 7, eu não lembro a data exata, mas foi nessa data aí. Eu não lembro a data, mas foi nessa data aí. Aí, resumindo, ela me perguntou, o seu imposto de renda? Não, o seu contra-cheque. Eu já tinha começado a mexer no imposto de renda. Aí eu peguei e aí eu já como eu estava munido de alguns documentos, eu peguei e coloquei todos os contra-cheques, abril, março, fevereiro, e botei na mão dela. E na sequência eu já botei dezembro, novembro e outubro, mais ou menos assim, janeiro, dezembro e novembro. Mostrei para ela e coloquei ao mesmo tempo que ela estava vendo o outro. Então, na hora que ela estava vendo, eu percebi que ela esmiuçava detalhe por detalhe da minha renda. Ela passava o olhar lá, passava, ia no de março, ia no de fevereiro,
e no de janeiro. Os outros atrás ela não olhou. E aí ela fez esse procedimento e já veio logo na sequência com a quarta pergunta. Qual foi, Fábio Augusto? Tem 3 filhos? Você tem 3 filhos? Eu falei, sim, tenho 3 meninos. Flávio, Fábio e Samuel. Tenho 3 filhos homens. E ela riu. Qual foi a quinta pergunta? Tem esposa? Aí eu falei assim, tenho sim, tenho esposa sim. E também sorri. Eu sorri, porque eu sei o que eu escrevi no DS 160. E eu acho que ela também sabe o que eu escrevi no DS 160, com certeza. E eu ri. Infelizmente eu tive que olhar para ela e rir, porque ela sorriu para mim. Ela perguntou, tem 3 filhos? Sim. A quarta. A quinta pergunta, você tem esposa? Sim. Só que anteriormente, na segunda ou na terceira pergunta, ela me perguntou se eu ia sozinho. Eu falei, eu vou sozinho, e expliquei que eu estou separado, mas viajo sozinho. E aí ela veio depois com, tem filhos? Tem esposa? Eu falei, tenho sim, tem esposa. Só que eu estou separado dela no físico há 7 anos. Porém, por um acordo que nós fizemos entre a criação dos nossos filhos, eu não separei dela ainda no judicial. E para mim tá ótimo. E falei dessa forma para ela, conforme eu fui orientado. Era a oportunidade que eu tinha na minha vida de me explicar. E a gente vê, estou sendo direto para vocês, que a gente vê também pessoas orientando que a gente tem que ser curto e grosso. Porque o americano, ele gosta que você fala, é sim, é não, é sim ou não. Você não vai contar uma história, você vai falar a verdade. Ela me perguntou, você tem esposa? Sim. Por que eu tenho esposa? Porque eu ainda sou casado. E eu tava com a certidão ali, ó, de casamento ali, bonitinha para mostrar para ela. E se ela me perguntasse mais alguma coisa sobre a certidão de casamento ou algo parecido, eu teria como mostrar para ela os recibos que eu pago a pensão, os depósitos, as outras coisas que comprovam que eu sou separado. Até algumas fotos também das minhas viagens que eu só faço sozinho, tá? Aí veio a outra pergunta. Qual foi, Fábio Augusto? Seu imposto de renda tá aí com você? Aí ela veio, a outra pergunta, perguntou, seu imposto de renda tá aí? Aí sim, meu imposto de renda tá assim, vou pegar para a senhora, só um minuto. Aí peguei o imposto de renda de 2018, eu tive a oportunidade de declarar logo que começou, esse ano de 2018, a declaração de 2017. Aí eu apresentei a 2016, a 2015, a 2014 e falei para ela, olha, eu comecei a fazer restituição ou algo parecido do imposto de renda em 2013. Então eu trouxe os últimos comprovantes que eu declarei para a senhora. E aí eu também fui lá e coloquei o primeiro mês, que é o mês de abril, depois, mês de abril não, o 2017, 2016, 2015 e 2014. Ela foi vendo, analisando direitinho, ela olhou até a última página, que eu acho que na última página deve ter alguma informação importante que ela leu, não vi, eu não fiz questão de ver, mas acho que fala sobre as coisas que eu pago, eu não sei mesmo, tá? Mas ela veio para outra pergunta. Na outra pergunta, qual que foi, Fábio Augusto? Quantos dias você vai ficar? Então, ela perguntou para mim, quantos dias você vai ficar? Não perguntou onde eu vou ficar, quantos dias você vai ficar. Mas eu já estava preparado para responder para ela. Eu vou ficar num hotel Four Points by Sheraton, no aeroporto de Los Angeles. Eu vou ficar próximo. Já estou com a reserva separada, bonitinha. Sei que é proibido fazer isso, mas eu fui orientado no meu DS 160 ter uma reserva de um hotel. E eu escolhi um hotel que, dentro das minhas expectativas de viagem, até mesmo financeira, que ela deve ter visto também, viu que dá para me pagar. Então eu falei para ela, vou ficar 7 dias em Los Angeles. Somente isso, não falei mais nada. E aí, depois vem o quê? Por que Los Angeles? Então, ela perguntou para mim, por que Los Angeles? Aí eu já logo veio na minha cabeça. Ela perguntou no começo, o que você vai fazer em Los Angeles? E depois ela perguntou por que Los Angeles. Eu falei, olha, primeiro, porque eu vi um filme recentemente, que foi até indicado ao Oscar, que foi feito em Los Angeles. E algumas séries que eu amo, e uns filmes também que eu amo de paixão, como Cidade dos Anjos, e uma outra série que eu estou assistindo agora, recentemente na Netflix, foi gravada em Los Angeles, e principalmente no Pier Santa Mônica. E eu tenho assim um fascínio imenso pelo mar. E eu já tive a oportunidade de conhecer o Oceano Pacífico Sul. E agora eu quero conhecer a parte do Oceano Pacífico Norte, dos Estados Unidos. E eu contei dessa forma para ela. Aí ela sorriu. Ela olhou para mim e sorriu novamente.
Aí eu pensei assim na minha cabeça, assim, cara, se ela sorriu, pelo menos ela sabe que tem alguma coerência que eu tô falando, né? As séries, os filmes, o Oceano Pacífico Norte, o Oceano Pacífico Sul, que é lá na Patagônia, lá no finalzinho da Argentina, quase próximo da Antártida, ela deve ter assimilado alguma coisa. Aí ela perguntou o que depois aí, Fábio Augusto? Ou ela falou o quê? Você vai pra Santa Mônica? Então, aí ela. E antes, né, de eu falar isso, eu tinha falado que eu quero muito conhecer o Pier Santa Mônica. Né? Eu quero ter a oportunidade porque o filme que eu vi agora, uma semana atrás, tem uma cena que é no parque ali, no Pier Santa Mônica. E também a outras coisas, o mar, né? E eu falei pra ela isso. Aí ela veio com essa pergunta: você vai pra Santa Mônica? Foi isso mesmo, Fábio Augusto? Você vai pra Santa Mônica? Eu falei: não, eu não vou pra Santa Mônica. Eu vou pra Los Angeles. Estando em Los Angeles, eu quero conhecer a Calçada da Fama, conhecer alguns museus que tem lá, quero conhecer a cidade de Los Angeles e, tendo a oportunidade, eu quero conhecer o Pier Santa Mônica. Eu quero muito conhecer esse local, eu acho ele lindo, E o pôr do sol falaram que é incrível lá. Então eu falei dessa forma para ela. Ela não foi assim: o que você vai fazer em Los Angeles? Você vai para Los Angeles? Vou. Não, eu não fui direto. Eu contei a minha história, falei pra ela o que eu quero fazer. Aí o que ela falou aí? Você vai gostar? Aí ela falou pra mim assim, ela sorriu de novo e falou assim: você vai gostar. Aí eu falei: opa, graças a Deus, eu pensei, né? Meu passaporte está garantido. Quando ela falou assim: você vai gostar, eu fiquei muito assim, por dentro eu fiquei um pouco aliviado. Mas eu não entendi o que ela falou: você vai gostar. E eu falei assim: assim espero, assim espero. Aí ela veio com uma outra pergunta. Eu já morei lá antes de vir trabalhar. Na realidade não foi uma pergunta. Ela falou pra mim assim: eu já morei lá antes de vir trabalhar aqui. É lindo. Isso ela me falou. Tanto que a pessoa que me orientou e até escolher Los Angeles, porque eu queria ir para Nova York, eu não queria ir para Los Angeles, ela falou pra mim o seguinte, que Los Angeles, né, deu os pontos atrativos de Los Angeles, me explicou algumas coisas, beleza. Só que, por sorte, o destino, não sei o que aconteceu, né? Eu peguei uma pessoa que morou em Santa Mônica, que morou lá em Santa Mônica e conhece muito bem o Pier Santa Mônica. Então ela falou pra mim: você vai gostar de lá, é lindo. Aí eu falei assim: assim espero mesmo. Mas eu sei agora, vai lá. Boa viagem. Aí ela falou assim: boa viagem, seu visto foi aprovado. Aí eu olhei pra ela, sorri. Aí ela sorriu também, eu agradeci, falei: muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado mesmo. Ela falou assim: parabéns. E me deu um folderzinho pequenininho, branquinho, que lá tava: seu visto americano aprovado. E agora? E o visto americano tá aqui, ó. Eu vou ser sincero pra vocês. É um sonho? Sim, é um sonho. Mas é simplesmente uma porta aberta. Porque o meu objetivo, ele não envolve... Tá bom. Ele não envolve os Estados Unidos. Eu simplesmente vou fazer pontos de conexão com os Estados Unidos. O meu objetivo é o Alasca. Eu tenho um grande objetivo de conhecer o Alasca um dia, se vai ser em 19, em 20, 21, 22. Mas o meu principal objetivo passa pelo Alasca. Então, eu ter a oportunidade do meu visto americano foi muito bom. Eu agradeço muito a Deus e vou ser sincero para vocês, tá? Não foi fácil, foi tenso, foi difícil, passei mal. Eu estava recentemente numa viagem de férias, 2 semanas antes da minha entrevista, e eu estava estudando, eu estava analisando os documentos, eu estava planejando a forma correta de responder. Gente, nada disso adianta. Nada disso adianta se você no momento lá não tiver calma, se no momento lá você não tiver a paciência necessária para saber que se ela te perguntar, você vai responder somente a verdade. E eu assim, eu fiquei muito medo de eu ser pego em contradição. E graças a Deus eu consegui responder da forma correta. E o que me acalmou foi que eu tive um suporte de uma equipe. Essa equipe chama Help Company, tá? É uma empresa que te dá toda e total assessoria em relação a como proceder com as entrevistas no visto americano lá no consulado. Assim, beira a excelência, tá? Eu fiquei assim muito feliz porque a pessoa que me orientou, a gente fez 3 avaliações por Skype,
né, 3 avaliações por Skype. Ela me fazia as perguntas como se fosse um cônsul, né, ou um entrevistador lá do cônsul. E eu respondia, ela falava, você está errando nisso, você está errando naquilo, você tem que contar a sua história, você tem que falar o porquê. Mas eu falei assim, mas doutora, eu vejo as pessoas falar no YouTube ou em algum lugar que a gente tem que ser curto e grosso. Se o americano perguntar o que você vai fazer na Flórida, eu vou na Flórida passear. Tá, passear em quê? Entendeu? Então eu tinha que contar a minha história. Você vai para Los Angeles para quê? Aí eu contava a minha história. Eu vou para Los Angeles porque eu quero conhecer a Calçada da Fama, isso, aquilo, passear, tirar foto, comprar, conhecer algumas coisas. Então foi orientado, muito bem orientado. E eu consegui, graças a Deus e graças também a essa assessoria que me ajudou do primeiro dia até o 25º dia, porque em 25 dias eu consegui fazer todo o meu processo de 2 entrevistas, no cônsul e no CASV, e logo depois eu preferi, eu não falo por vocês, mas eu preferi ir buscar o meu visto americano no CASV, me senti mais seguro, porque os correios no estado do Rio está um pouco complicado, e a pessoa também que me orientou, que também estava lá nos Estados Unidos, falou, é melhor e mais seguro você buscar o seu visto do que deixar o seu visto na mão de alguém. E uma coisa eu vou dizer para vocês, eu vejo várias entrevistas, várias pessoas falando que tem que ter viagens ao exterior, que tem que ter vínculos, que tem que ter carimbo no passaporte, que tem que ter dinheiro na conta, que tem que ter 200 tipos de documento. É verdade, tem que ser assim. Tem que ter visto, carimbo no passaporte, tem que ter vários documentos, tem que ter dinheiro na conta, sim. Mas cada caso é um caso. No meu caso, eu só tinha os documentos e os carimbos no meu passaporte. 9 países, só. Mas ela não questionou para onde eu ia. Já foi lá para Israel? Não questionou nada disso. Já foi para Espanha? Não questionou nada disso. Por que você foi 3 vezes para o Chile? Não questionou nada disso. Ela simplesmente me pediu, o único documento que ela me pediu, imposto de renda e contra-cheque. Mais nada. E algumas perguntas que ela me fez. Só que eu comecei o meu projeto para os Estados Unidos em 2014, uma viagemzinha para o Paraguai, uma viagemzinha para o Chile, aí uma outra conexão na Argentina, uma outra conexão na Argentina de novo, uma outra conexão no Chile. Então eu fiz tudo bonitinho, de forma que o meu passaporte fosse carimbado. Tive uma oportunidade, sim, de viajar para a Europa? Sim. Eu peguei, fiz uma conexão na Espanha, fiquei 2 dias. Fiz uma conexão na Itália, fiquei 2 dias. Fiz uma viagem para Israel, fiquei lá 7 dias. Com retorno pelo Chile, de volta no Chile. Nas férias agora, novamente, Uruguai, Paraguai, em 2013. Só que eu expliquei que em 2013 eu não podia colocar Paraguai no meu DS-60 porque Paraguai você entra e sai com a identidade. E minha prioridade era carimbar o passaporte. Então, eu quero deixar bem claro para vocês, os vínculos no Brasil existem, é preciso ter os vínculos no Brasil, só que não foi perguntado para mim. E o que mais me afligia, que me deixava tenso, é saber que pelo fato de eu estar casado, talvez é uma das perguntas, das dúvidas de muitas pessoas, o fato de eu estar casado no papel, mas separado no físico, ia me prejudicar um dia. E assim, não prejudicou, porque eu agi com a verdade com ela. E quando ela me perguntou se eu era casado, eu respondi com a confiança que eu sou casado no papel, mas eu não sou casado no documento. Tipo assim, não sou casado no físico, mas no papel eu sou casado, mas eu não vivo com a mãe dos meus filhos. E eu não posso de verdade viajar com eles, pegar meus filhos agora e levar lá para, por exemplo, levar lá pro Chile para ver a neve. Eu não posso, porque eu tenho 3 filhos e tenho responsabilidade com os 3, mas eu também tenho que compartilhar essa responsabilidade com a mãe. E eu estava preparado para responder esse tipo de pergunta e ela não me perguntou, só perguntou se eu era casado. Mas eu acho que quando ela me fez a primeira pergunta lá no começo, por que de eu ir sozinho, eu tive a oportunidade de responder isso. E quando ela me perguntou isso, se eu ia sozinho, se você viaja sozinho, eu falei sim, eu só viajo sozinho porque eu sou separado há 7 anos e a mãe dos meus filhos não gosta muito que eu viaje de avião para longe com eles. E expliquei o motivo e parei ali. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, o meu visto americano foi aprovado, eu agradeço muito a oportunidade do aprendizado que eu tive com a Help Company,
Foi um aprendizado incrível, fiquei muito satisfeito, me ajudou muito. Eu recomendo para vocês, Help Company. Se vocês têm alguma dúvida, é só entrar no site www.helpcompany.com e vocês vão ver, você vai receber toda a orientação, vai ter uma equipe de pessoas, vai ter a Sofia que fala com vocês pelo WhatsApp, vai ter a doutora Marta que fala com vocês toda semana no YouTube, ela explica cada tópico, tá? Eu estou muito satisfeito, tenho o meu visto agora para americano e eles me deram a oportunidade até 2026, quanto mesmo? Deixa eu ver aqui, 2028. Eu tenho até 2028 para poder conhecer o país. Estou muito feliz mesmo e vou falar para vocês, não desistam dos sonhos de vocês, não desistam. Se você teve o seu visto negado, reflita onde você errou, reflita no que você deixou de falar e não caia, gente, por favor, não caia naquela história de ver 200 vídeos no YouTube, igual eu ficava vendo a noite toda. Eu estava lá em Punta del Este, lá, em vez de aproveitar as minhas férias, que foi poucos dias que eu tirei, eu estava pegando no YouTube e vendo como teu visto aprovado, como teu visto negado, como teu visto aprovado. Cara, é cada coisa que vai só contaminando a cabeça da gente, negando, contaminando, e eu não sabia o que fazer. E sendo orientado de uma forma e buscando informações em outra forma. Aí quando na véspera, eu participei de um evento e a pessoa falou o seguinte, que isso eu quero deixar como mensagem para vocês. Falou o seguinte, Fábio, a pessoa falou mesmo no YouTube, eu vi, falou assim, que nós quando vamos passar por uma entrevista, tanto de emprego, quanto uma entrevista consular, quanto uma entrevista que pode mudar a sua vida, você vai passar por essa entrevista com um ser humano, é uma pessoa que vai te ouvir, não é o governo dos Estados Unidos que vai te ouvir, não é a CIA, não é o FBI, não é o Pentágono, não é a empresa que você trabalha que vai te ouvir, é uma pessoa, é um ser humano que está ali do outro lado, que tem sentimentos e que está apto para te ouvir. Então, isso me acalmou, porque eu estava naquela cisma. O americano, ele está ali para te reprovar. O americano está ali para pegar o seu dinheiro e te negar a oportunidade do visto. Não é bem assim. Eu fui muito bem tratado pela pessoa que me entrevistou. Por mais que a primeira impressão é a que fique, na hora que ela me atendeu, ela não olhou nos meus olhos e eu insistia, eu olhava e respondia nos olhos dela. Mas ela não olhava nos meus olhos, ela simplesmente fazia as perguntas e eu respondia olhando para ela, de forma ereta, de forma correta, simplesmente a verdade. E é onde eu tenho certeza que isso convenceu ela. E é isso, gente. Eu desejo para vocês toda sorte de bênçãos da face da terra, que vocês não desistam. Se teve algum problema, volte ou faça igual a minha orientadora falou. Se você não teve o visto aprovado agora, beleza, vai lá, faz uma viagem, dá um carimbinho no seu passaporte, adquire um pouquinho de experiência e volta de novo nas próximas férias ou meses depois, sem nenhum problema. E volta com o mesmo objetivo. Não adianta voltar daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano dizendo que agora você ia para a Flórida, agora você quer ir lá para Utah ou para Boston ou para outro lugar, eu não sei, não conheço alguns lugares. Você não pode mudar de objetivo de uma hora para outra. Você vai voltar de novo para onde você quer ir quando teve visto negado. E graças a Deus eu fui aprovado e eu quero compartilhar isso com vocês. Estou muito feliz. É um vídeo feito de forma simples, amadora, da forma mais simplificada possível. Espero que vocês entendam que agindo com a verdade, mesmo que por trás da verdade tenha algumas intenções, isso aí cada um sabe os seus objetivos de vida. O meu objetivo de vida era ter um visto americano no meu passaporte, para quando eu precisasse passar pelos Estados Unidos eu não ter problema. Então eu consegui. E eu agradeço muito a Deus e agradeço a Help Company. Se não fosse eles, eu tenho certeza absoluta, eu não seria orientado da forma correta para fazer o meu DS 160. Esse é meu recado. Teve a participação do meu filho Fábio Augusto, que fez as perguntas, esse rapazinho aqui. Teve a participação do meu outro filho, Flávio Henrique, que está segurando a câmera. São os dois que moram comigo.
E eu agradeço muito a oportunidade de vocês. E não desista mesmo, porque isso aqui, ó, eu consegui. E vou ser sincero para vocês, consegui com muita dedicação, com muito estudo, com muito planejamento. Planejei durante 4 anos para no momento certo eu conseguir o meu visto americano. E eu consegui o meu visto americano, né? Eu estou muito feliz, estou muito satisfeito. Um forte abraço a todos, boa sorte e não desista, gente, não desista não. Não importa a resposta que vocês tenham. Se for negativa, não desista. E se for positiva, compartilha com alguém, porque tem pessoas que podem ter o sonho 2, 3, 4, 5, até 10 vezes maior do que o nosso, ou o meu. E eu sei que naquele dia que eu estava lá, crianças e até adultos saíram de lá chorando porque eu cheguei a ver. Mas eu não me deixei influenciar, eu não me deixei contaminar com esse sentimento de derrota. Eu sempre fui positivo que eu vou conseguir. E eu consegui. Um forte abraço, fiquem com Deus e valeu. Um abraço. Tchau, tchau.